Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na revista Em Comunidade e na Rádio Transforma. Falaremos hoje de um problema importantíssimo para o nosso país e que põe em causa a própria democracia e o normal funcionamento das instituições. Estamos a falar da atuação do Ministério Público. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ainda agora, acabou de dizer que o poder político tem de ter cuidado, não pode, a propósito destes problemas que o país tem sentido, fazer um ataque à liberdade do Ministério Público e fazer um ataque à Justiça. Ele tem razão, mas também poderia dizer exatamente o contrário. O Ministério Público também não pode fazer um ataque à democracia, um ataque ao regular funcionamento das instituições, que é aquilo que tem vindo a fazer. Se não, vejamos. 12 de julho, 11 de julho, 12 de julho, o Ministério Público fez uma busca à casa de Rui Rio, aqui no Porto, de uma maneira perfeitamente escandalosa, trazendo a comunicação social em peso. Um pouco mais tarde vem uma notícia sobre João Galamba, que foram feitas buscas a João Galamba. A 7 de novembro veio aquele comunicado célebre da Procuradoria-Geral da República a dizer que António Costa estava sob suspeita da prática de vários crimes. Depois, pouco tempo depois, 29 de novembro, veio uma notícia sobre o levantamento do inquérito às condições em que foi licenciada e foi isenta de IMI a Casa de Montenegro. Portanto, já no final do ano, 29 de dezembro. Agora, em janeiro, a Procuradoria-Geral da República volta ao ataque, voltando a falar de que, afinal de contas, António Costa, que não era bem aquilo que se estava a falar-se antes, de determinados crimes, eram outros crimes que poderia ser, eventualmente, acusado por crimes que, inicialmente, não estavam previstos no inquérito. E nós interrogamos-nos como é que isto sucede? Por um lado, depois do Presidente da República ter dito que o país tinha de ser governado de uma maneira que não levasse a que ele fosse tentado a dissolver a Assembleia da República. Posteriormente, então, vem o comunicado da Procuradoria-Geral da República sobre António Costa, que levou à admissão do Primeiro-Ministro. Vêm as buscas em casa de João Galamba, que vinha a ser objeto de escutas e do inquérito há 4 anos. Vêm as notícias sobre a Casa de Montenegro, que já há pelo menos 2 anos andavam pelos jornais. Vêm agora, novamente, notícias sobre António Costa, saídas da Procuradoria-Geral da República, isto próximo das eleições. E Lúcia Lia Gago, a Procuradora-Geral da República, diz que isso não é nada, que não tem nada a ver com a política. Porém, parece que houve alguém que não entendeu assim dentro do Ministério Público. E uma magistrada acabou por criticar a atuação da Procuradoria-Geral da República, neste caso de António Costa. Recentemente, um outro magistrado do Ministério Público, um alto magistrado do Ministério Público, acabou por aceitar que, efetivamente, o comunicado da Procuradoria-Geral da República foi a causa direta ou indireta da demissão de António Costa. Isto é, a Procuradoria-Geral da República, em sucessivos comunicados que traz para a imprensa, em sucessivas fugas de informação selecionadas, põe em causa as lideranças dos partidos democráticos numa altura, podia pôr em causa, não há ninguém que esteja acima da lei, obviamente, mas
depois de meses, ou anos até, de investigação, ser já nestas circunstâncias que a Procuradoria-Geral da República vem lançar comunicados, lançar informações para a comunicação social, que põem em causa a dignidade não só dos políticos visados, desde Galamba, António Costa, a Montenegro, mas também o regular funcionamento das instituições, porque isso leva a uma perturbação enorme e a uma desconfiança enorme nas instituições democráticas, particularmente nos dois principais partidos da democracia portuguesa, que são o PS e o PSD. Curiosamente, a Procuradoria-Geral da República, ao longo dos anos, não tem emitido comunicado nenhum, não tem feito nada sobre um partido político sobre o qual se lançam graves suspeitas. Eu socorro-me dos jornais. Por exemplo, a 6 de junho, de 2023, vem esta notícia: braço direito de Ventura, alvo de buscas, e um dirigente do Chega detido por ameaça ao jornalista. Alguma vez a Procuradoria-Geral da República veio a público com um comunicado falar disto? Depois, a revista Visão, em 23 de julho de 2020, tinha levado a cabo uma enorme investigação muito profunda sobre o Chega e o seu financiamento. Nomeadamente, Quem são os donos de Portugal que apoiam André Ventura? Aliados do BES e do Banif apoiam André Ventura. Offshores, vistos gold, planeamento fiscal, o que faz a empresa que paga a André Ventura. João Maria Bravo, um indivíduo ligado a setores importantes da economia nacional, nomeadamente a venda de armas e negócios obscuros com o Estado, apoia André Ventura. Tudo isto nós vemos aqui nesta investigação extremamente profunda da revista Visão sobre o Chega. Tudo isto indicia a prática de gravíssimos crimes. Repare-se, por exemplo, que esse indivíduo, que é o Ventura, manifesta-se agora contra os imigrantes. Mas é só contra certos imigrantes, porque ele é especialista na obtenção de vistos gold. Precisamente aqueles que facilitam os imigrantes riquíssimos, que lhe pagam principescamente, e esses, para ele, são bons imigrantes. Os imigrantes que trabalham aqui, descontando para a Segurança Social, fazendo como nós sabemos que a Segurança Social tenha lucro com eles, muito lucro. Os imigrantes, descontaram qualquer coisa como 7 mil milhões de euros para a Segurança Social e receberam da Segurança Social apenas cerca de 2 mil milhões de euros. Deram um lucro à Segurança Social no ano passado de cerca de 5 mil milhões de euros. Sabemos que os imigrantes colmatam uma grande parte das necessidades de força de trabalho no país. Por exemplo, nós vamos a lares de terceira idade, por esse país fora, grande parte dos funcionários, das funcionárias dos lares de terceira idade são pessoas que vieram do Brasil, que vieram da Venezuela, que vieram de imensos países e que trabalham na Segurança Social. Não falamos na agricultura, falamos no comércio, nomeadamente na restauração. Tudo isso é um acréscimo à economia nacional que trazem os imigrantes. E face a uma população que está a envelhecer rapidamente, como é a população portuguesa, os imigrantes jovens virem para Portugal, eles trazem aquilo que o país necessita, é o rejuvenescimento do país. Portanto, os imigrantes são essenciais à vida do país. E bem sabe disso esse indivíduo que dá pelo nome de Ventura e que lidera um partido que, infelizmente, tem
uma percentagem elevada, fala-se à volta de 15%, de intenções de voto dos portugueses. Eu não sei se os portugueses estão bem informados sobre o tipo de indivíduo que é o Ventura, o tipo de tratante que é o Ventura e dos indivíduos que o rodeiam. Mas era importante que os portugueses percebessem que aquele que luta tão afincadamente, ou diz lutar tão afincadamente contra a corrupção, é precisamente esse que é, nomeadamente através desta história dos vistos gold, por exemplo, um grande aliado da corrupção. Que aquele que prega a dignidade e a honestidade é financiado pelo tráfico de armas. E financiado, por exemplo, pela célebre Igreja Universal do Reino de Deus, que até agora ainda não se levou a cabo nenhuma investigação sobre isso. O que é que a Procuradoria-Geral da República está à espera para levar a cabo investigações sobre o assunto? Porque é que não lança para a opinião pública, para a comunicação social, informação sobre investigações que eventualmente leve a cabo relativamente a André Ventura, à gente que o envolve e ao Chega? Porque é que a comunicação social é inundada com comunicados e com ações do Ministério Público sobre os partidos essenciais para a democracia, como o PS e o PSD, e não o faz relativamente ao Chega? O país deve interrogar-se sobre isso e deve interrogar-se até que ponto é que é importante que o Ministério Público tenha algum controle, sob pena de não ser o poder político que intervém no Ministério Público, é o poder do Ministério Público, o poder judicial, que parece estar acima da lei, que intervém no regular funcionamento das instituições. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem este programa, subscreverem o canal, o que é muito importante para este projeto de informação livre e independente.